Se você pensa que poesia romântica é música de Marília Mendonça, tá muito enganado. Chega mais! Muito bem, pessoal, a aula hoje é sobre poesia romântica. E se você gosta de poesia romântica, se você estuda poesia romântica, chega logo aqui, ó, e curte o nosso canal, compartilha em suas redes sociais, indica para os amigos que está a maior sorte no vestibular, beleza? Ó, poesia romântica é a poesia da época do romantismo. Não atrele a ideia de que poesia romântica é somente poesia que trata de temas amorosos. Não, pessoal, não. O romantismo foi um movimento estético que dominou aqui no Brasil durante o século XIX. Começou a partir de 1836 e ele recebeu fortes influências da independência do Brasil. Por isso ele vai trabalhar com temas variados e não somente falar de amor. Claro, óbvio que romantismo combina muito com amor, mas não é somente isso, tá certo? Antes de mais nada, vamos aqui, ó, listar uma série de qualidades dessa poesia romântica, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, o romantismo é um movimento fortemente influenciado pela literatura medieval. Então, algumas coisas da Idade Média estarão presentes na obra desses autores, tipo o sentimentalismo, a perspectiva religiosa, para os autores europeus, também teve até um retorno ao herói romântico do Cavaleiro Medieval, tá ligado? No caso brasileiro isso não vai rolar não. Aqui vamos substituir por outra coisa, já eu falo pra vocês quem vai substituir, tá certo? Então só no caso europeu. Então, ó, da Idade Média vem a simplicidade poética, vem o sentimentalismo, a emoção, a religiosidade e a presença do Cavaleiro Medieval na Europa. No Brasil nós resolvemos esse problema de um outro modo, ok? Já eu falo, calma aí. Ó, então essa poesia vai trabalhar também com uma linguagem muito popular. Por que linguagem popular? Porque o romantismo é o primeiro movimento popular da literatura mundial. Ele se deu após a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa terminou trazendo para esse texto qualidades burguesas. A burguesia, pessoal, era a base da sociedade naquela época. Então, quando ela assume o poder, ela vai ter acesso à educação e aos meios de produção cultural. E aí, então, o que é que acontece? A literatura romântica é feita pela burguesia e para a burguesia. Por isso que a linguagem é mais acessível, tá certo? Você vai perceber um certo tom de pessimismo, muita individualidade poética, que também é reflexo da Revolução Francesa, tá certo? Qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. E aí você vai ver essa liberdade política que eles pediam, refletindo na poesia romântica, na liberdade de criação, que nada mais é do que o autor fazer a obra do jeito que ele quer. Então é tipo assim, eu quero desse jeito, se eu quero desse jeito, eu faço com individualismo. Por isso que tem liberdade de criação, porque a obra é do jeito que eu quero, entenderam? No Brasil, nós resolvemos esse problema da falta do Cavaleiro Medieval, substituindo esse Cavaleiro Medieval pelo índio. Como assim, professor? Seguinte, pessoal, nós precisávamos de um herói que representasse nosso sentimento de brasilidade, de nacionalismo, certo? De amor à pátria. E aí, esse herói lá na Europa foi o Cavaleiro Medieval, porque ele foi o responsável pela libertação dos estados nacionais, aquele lance todo da formação dos reinos lá na Europa. Mas no Brasil, nós não tivemos Idade Média, então nós teríamos que substituir isso de uma outra maneira. E aí então, como vamos fazer? Nós vamos escolher um herói que represente o Brasil. E aí então, pessoal, nós tínhamos aí, ó, branco, negro e índio, né? Porque o brasileiro é miscigenado. Então, e agora, como escolhemos? Já sei, vamos lá, vamos fazer aqui uma escolha, vamos lá. Se escolhesse o branco, dá certo não. Sabe por quê? Porque o branco representa o invasor. E se eu sou nacionalista, eu tenho ódio desse invasor, tá ligado? Então eu descarto o branco. Tá bom, vamos botar o negro. Minha gente, o romantismo no Brasil vai se desenvolver de 1836 até 1881. Ele termina antes da abolição da escravidão. Não pode ser o negro. A situação do negro ainda era de escravidão. Então retira o negro. Sobre quem? O índio. O índio cai como uma luva. Por quê, pessoal? Porque ele estava aqui antes do descobrimento. Ele representa uma figura exclusivamente brasileira, tá certo? Ele lutou contra o português, professor, mas perdeu com honra, não é isso?
E o índio também, pessoal, ele não tinha nenhuma relação de conflito com as outras raças. Então, o cara que era burguês, que estava consumindo a obra, ele podia comprar essa obra indianista, que ele não ficaria com preconceito, entendeu? Se caso fosse o negro, ele teria preconceito, não é isso? Por conta das circunstâncias do século XIX. Então, o índio caiu como uma luva. Só que esse índio vai ser reproduzido do jeito que ele é? Não. Ele vai ser reproduzido, pessoal, como o romantismo gostava, cheio de idealização. Por isso que uma das qualidades românticas é a adjetivação, que é dar qualidades superiores ao herói. Aquele cavaleiro medieval que é idealizado lá na Europa, ele vai ser refletido no nosso índio. Então, nosso índio fica forte, robusto, corajoso, fiel, honrado, disciplinado, conquistador, educado, bonito. Todas as qualidades do cavaleiro medieval. Ele assume. Então ele vira um herói idealizado, tá certo? Então, ó, listamos aí as qualidades do romantismo, não é? Linguagem popular, emoção, sentimentalismo, idealização, pessimismo, a perspectiva da liberdade de criação, o índio como herói substituindo o cavaleiro medieval. Vale lembrar, pessoal, que aqui no romantismo brasileiro, nós tivemos a divisão do romantismo em 3 gerações, certo? A primeira geração ficou conhecida como nacionalista ou indianista. Por quê? Porque o grande representante dessa geração foi o Gonçalves Dias. E o Gonçalves Dias, ele queria fazer uma poesia para exaltar as coisas do Brasil. Influência da independência do Brasil. Aí ele vai fazer uma poesia exaltando aspectos da nossa natureza, nossos fatores históricos e principalmente o índio. Professor, ele fez poesia amorosa? Fez, porque do romantismo inteiro tem poesia amorosa, seja em qual for geração, ok? A segunda geração poética é a geração conhecida como mal do século, é aquela poesia do mal do século, aquela poesia pessimista, aquela poesia que é conhecida também como byroniana. Por que chamamos de byroniana? Porque o grande influenciador foi um poeta inglês chamado Lord Byron. Era um poeta muito mórbido, tipo pessimista ao extremo, que buscava na morte a saída para os problemas, que é a morte como forma de evasão. Essa é a principal temática dessa geração. Uma geração muito pessimista, uma geração de poetas moribundos, pessoas que morriam cedo devido à tuberculose, ok? Portanto, essa geração dos poetas que morriam cedo, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, que morreram coincidentemente com 21 anos, os dois, ok? A terceira geração poética já pega o finzinho do romantismo, uma época em que o Brasil já saía às ruas em busca de abolição e república. Isso terminou influenciando diretamente esses autores. Aí, nessa geração, se destaca quem? Castro Alves, conhecido como poeta dos escravos. Vai fazer uma poesia abolicionista, uma poesia republicana, uma poesia de cunho social. Por isso ganha o nome também de poesia condoreira. O que seria a poesia condoreira? A palavra condoreiro vem de condor. O condor é símbolo de liberdade, é uma ave andina que voa muito alto e por isso representa a liberdade. Então, nós temos poesia abolicionista de cunho social na terceira geração poética do romantismo. Mas ele fez também poesia amorosa? Fez, porque poesia amorosa tem em todas as gerações. Então, professor, peraí, quer dizer que a primeira geração tem índio e Brasil, mas tem amor? Tem, Gonçalves Dias. Na segunda geração tem morte por amor, tem saudade por amor? Sim, segunda geração poética, mal do século, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu. E a terceira geração poética é a condoreira social abolicionista, mas também tem poesia amorosa. Qual a diferença? Em Castro Alves, na terceira geração, a mulher já aparece mais carnal. Então o texto fica um tanto quanto erotizado. Isso aí é uma prévia do que mais adiante seria o realismo. Entenderam? Isso é a poesia romântica brasileira que domina o século XIX, a poesia mais popular da literatura do século XIX. Uma poesia que ganhou um grande público porque ela começou a chegar àquilo que chamamos de público leitor. Pois antes, no Brasil, nós não tínhamos esse público leitor, somente a partir do século XIX. Ok? De boa? Gostaram da aulinha? Se gostaram, compartilhem em suas redes sociais, curte aqui, se inscreve no canal. Falou, tchau!